Saulo, o assassino que Deus transformou no maior apóstolo. O detalhe chocante que muda tudo. Você sabia que o maior apóstolo do cristianismo começou sua carreira religiosa assassinando cristãos? E que no dia em que planejava prender e matar mais seguidores de Jesus, algo aconteceu que mudou não apenas sua vida, mas o destino de bilhões de pessoas? Se Deus transformou Saulo de Tarso, Ele pode transformar você. Essa história vai transformar sua visão sobre segundas chances. Se inscreva no Viver na Palavra hoje para mais conteúdo assim. O monstro religioso. Somos do canal Viver na Palavra hoje. Hoje vamos conhecer o homem que, humanamente falando, era o menos provável candidato a ser usado por Deus. Saulo de Tarso, ano 34 d.C. Aproximadamente 30 anos, fariseu dos fariseus, treinado pelo famoso rabino Gamaliel. Ele vestia as roupas típicas dos fariseus: túnica longa, cinto de couro, manto com franjas azuis e os filactérios, caixas de couro amarradas na testa contendo as escrituras. Mas por trás dessa aparência religiosa, batia o coração de um assassino, o zelo assassino. A Bíblia não esconde quem Saulo era. Atos 8:3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. A palavra grega lumainomai significa devastar como um animal selvagem. Saulo não era apenas opositor, era um predador. Ele coordenava batidas nas casas dos cristãos. Arrancava mães de filhos, pais de famílias, ricos, pobres, homens, mulheres, idosos, se confessassem Jesus como Messias, eram arrastados, torturados, executados. E Saulo estava lá pessoalmente. O ápice, o apedrejamento de Estevão. Atos 7:58. As testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras esmagavam o crânio de Estevão, enquanto o sangue escorria, enquanto aquele jovem orava: Senhor, não lhes imputes este pecado. Saulo estava lá, observando, aprovando, satisfeito. Por que ele fazia isso? Aqui está o que precisamos entender. Na mente de Saulo, ele estava servindo a Deus. Na cultura judaica do século I, o zelo pela lei era a maior virtude. Esses cristãos diziam que um carpinteiro crucificado era o Messias, que a salvação vinha pela fé, não pela lei. Para Saulo, isso era heresia intolerável. Então, intensificou a perseguição. Atos 9:1-2. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns daquele caminho, os conduzisse presos a Jerusalém. Respirando ameaças e mortes. Isso não era trabalho, era paixão, missão de vida. Ele conseguiu autorização oficial e partiu para Damasco, 220 quilômetros, 6 dias de viagem pelo deserto árido. A luta interna. Aqui está o que a maioria ignora. Saulo não estava em paz. Como poderia? Ele viu Estevão morrer. Viu o rosto daquele homem brilhar como anjo, mesmo sendo assassinado. Ouviu: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que tipo de pessoa perdoa seus assassinos enquanto morre? Durante aqueles 6 dias sob o sol escaldante, carregando as cartas de prisão, Saulo provavelmente não dormia, porque no fundo uma pergunta o atormentava: e se eu estiver errado? E se aquele carpinteiro fosse realmente o Messias? E se todo aquele sangue, ódio, violência tivesse sido contra o próprio Deus que ele jurava servir? O encontro que mudou tudo meio-dia. O grupo estava chegando perto de Damasco. E então, Atos 9:3-4. Indo ele pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Saulo, o fariseu orgulhoso, o perseguidor implacável, caiu de cara no chão.
cego, aterrorizado, vulnerável. Atos 9:5. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus, o homem que Saulo odiava, o nome que blasfemava, o Messias que rejeitava, estava vivo, estava ali, falando com ele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Um aguilhão era uma vara pontiaguda para guiar gado. Quando o animal se rebelava, machucava a si mesmo. Jesus estava dizendo: Saulo, você está lutando contra mim há tanto tempo que só machuca a si mesmo. Essa verdade bíblica mudou minha vida. Se está mudando a sua também, deixa um amém nos comentários e se inscreve no canal Viver na Palavra hoje. 3 dias de trevas. Saulo ficou cego. Seus companheiros tiveram que guiá-lo como criança. O homem que ia prender cristãos agora estava incapacitado, quebrado. Ele ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias nas trevas, mas sabe o que fazia? Orando. O perseguidor estava orando. O assassino estava buscando a Deus. E Deus enviou Ananias, um cristão que tinha todos os motivos para temer Saulo. Quando Deus disse para ir até Saulo, Ananias respondeu quase comicamente. Atos 9:13. Senhor, tenho ouvido a muitos a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Era como dizer: Deus, tem certeza? Esse cara mata gente como eu. Mas Deus respondeu algo que mudaria tudo. Atos 9:15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus já tinha um plano para Saulo antes mesmo dele se arrepender. De Saulo a Paulo, Ananias obedeceu. Entrou na casa, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, irmão. O cristão estava chamando o perseguidor de irmão. E então, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Atos 9:18. Saulo foi batizado, e o homem que saiu daquela água não era mais o mesmo. Ele começou a pregar em Damasco. Atos 9:21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? O perseguidor tinha se tornado pregador. Saulo passou a ser Paulo e se tornou o maior missionário do cristianismo, autor de 13 livros do Novo Testamento, fundador de dezenas de igrejas, levou o evangelho aos gentios, disposto a morrer pelo Jesus que antes blasfemava, de assassino a apóstolo, de destruidor a construtor, de inimigo de Deus a amigo de Deus. O que isso significa para você? Agora a pergunta: qual é o seu passado? Você acha que fez coisas demais? Foi longe demais? Que Deus nunca poderia te usar? Paulo escreveu mais tarde, 1 Timóteo 1,15, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. O maior apóstolo se considerava o maior pecador. Mas sabe o que mais ele disse? Que exatamente por isso Deus o escolheu, para que ninguém jamais pudesse dizer: meu passado é pior demais. Se Deus transformou um assassino de cristãos no maior evangelista da história, Ele pode transformar você. Não importa o que você fez, traiu, mentiu, roubou, abandonou, viciou-se, machucou pessoas, negou sua fé. Você não está longe demais do alcance de Deus. Paulo passou de respirando ameaças e mortes para vivo está em mim Cristo. E a transformação não foi gradual, foi instantânea, foi um encontro. Um encontro real com Jesus muda tudo. Sua estrada para Damasco. Talvez hoje seja a sua estrada para Damasco. Talvez Deus permitiu que você assistisse esse vídeo porque quer te mostrar. Ainda não é tarde. Você não precisa de luz do céu e voz audível. Só precisa fazer o que Saulo fez, se render, parar de lutar contra o aguilhão, parar de recalcitrar, parar de se justificar
e simplesmente dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Atos 9:6. Essa foi a primeira pergunta de Saulo depois de encontrar Jesus. E pode ser a sua hoje, a mensagem final. A história de Paulo nos ensina 3 verdades. 1. Seu passado não define seu futuro com Deus. 2. Ninguém está longe demais da graça divina. 3. Deus especializa-se em transformar perseguidores em pregadores. Se o maior inimigo do cristianismo pôde se tornar seu maior defensor, o que Deus pode fazer com você? Vamos juntos nessa jornada. Deus tem um plano para você, assim como teve para Paulo. Não perca as próximas histórias que vão fortalecer sua fé. Se inscreva no Viver na Palavra hoje, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que nunca é tarde demais para recomeçar com Deus. Deixa nos comentários qual parte da história de Paulo mais tocou seu coração. Que Deus abençoe sua jornada. E lembre-se, se ele transformou Saulo, ele pode transformar qualquer um. Até a próxima. Fique na palavra.